tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 11ª aula de matemática, da modalidade EJA, primeira fase, segunda etapa. Hoje nós iremos abordar os seguintes temas: o mundo do trabalho e economia solidária. Em seguida, falaremos de figuras geométricas não planas. Direitos do trabalhador. Salário. Antes de a humanidade inventar a moeda, a remuneração do trabalho humano era feita com mercadorias como carneiro, porco, sal e peixe. A palavra salário, aliás, surgiu a partir da porção de sal que era dada como pagamento aos soldados na Roma antiga. A ideia de que o trabalho deveria ser remunerado era inexistente, isso na Idade Média. Os servos, em busca de proteção, cultivavam a terra dos nobres, recebendo em troca apenas a possibilidade de tirar dela o seu sustento. Mais tarde, com a criação das corporações de ofício, trabalhadores livres vendiam no mercado os produtos que produziam. O salário, como remuneração que o trabalhador recebe pelo tempo e esforço gasto na produção de bens e serviços, surgiu só na segunda metade do século XIV. Com o capitalismo, tornou-se forma predominante de pagamento da mão de obra. O trabalhador passa a ter poder de compra e muda o modo como é visto pelas outras camadas sociais, que não podem ser subestimadas ou ignorar o seu valor. Observe a imagem. Na sua opinião, qual a atividade econômica que ela representa? E por que ela representa essa atividade econômica que você colocou como resposta? Você vai trazer essa resposta, certo? Para o seu professor. Formas geométricas. Formas geométricas são os formatos das coisas que observamos e são constituídas por um conjunto de pontos. A geometria é a área da matemática que estuda as formas. Podemos classificar as formas geométricas em dois tipos: planas e não planas. Formas não planas. Para representar formas desse tipo, é necessário mais de um plano. São figuras com 3 dimensões. Figuras tridimensionais são elas que têm comprimento, altura e largura. São figuras como essa aqui. As formas não planas também são chamadas de sólidos geométricos. Eles são classificados em 2 tipos: poliedros e não poliedros. Os poliedros são formados apenas por polígonos. Cada polígono representa uma face do poliedro. Aqui ao lado nós temos algumas figuras, como pirâmide, cubo e dodecaedro. São exemplos de poliedros, certo? A reta de interseção entre duas faces é chamada de aresta. O ponto de interseção de várias arestas é chamado de vértice do poliedro. E quem são os não poliedros? Não poliedros. Os não poliedros, também chamados de corpos redondos, apresentam superfícies arredondadas, como a esfera, o cone e cilindro. São exemplos de corpos redondos.
nós temos aqui cubo. Aqui está um cubo. O que é? Cubo ou hexaedro regular é um poliedro com 6 faces congruentes, ou seja, 6 lados iguais. Além disso, é um dos 5 sólidos platônicos, pois cada face tem 4 arestas. De cada vértice pertence 3 arestas. Vale a relação de Euler, onde representa o número de vértices, o número de arestas e o número de faces, ou seja, o número de lados. Planificação. Planificação é nada mais, nada menos do que a figura desenhada na folha de papel. Como você vai precisar recortar esse papel para que você venha a fazer essa figura fechada. Planificação pode ser dita como uma figura aberta, certo? Você tem que fazer a planificação inicialmente para que depois você venha a construir essa figura fechada. Nós temos aqui um cubo, certo? Aqui está um cubo. Para fazer esse cubo, eu preciso desenhar essa planificação. Dessa forma. Observe que eu tenho aqui, olha, quadrados iguais, porque sabemos que todos os lados de um cubo são iguais. Então, nós temos quadrados iguais. Quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadrados. Porque quando eu fechar cada lado desse aqui, eu vou encontrar essa figura aqui, certo? Vocês podem tentar fazer em casa. Conhecendo alguns elementos pertencentes ao cubo. O cubo ele tem face. O que é face? Face é cada um desses lados aqui, olha. Cada lado desse aqui é chamado de face, certo? Face. Vértice é os pontinhos. Olha, os pontinhos aqui, que está na cor vermelha. Cada cantinho desse aqui, olha, eu vou chamar de vértice. E as arestas são as linhas que vai de um ponto a outro ponto, de um vértice a outro vértice, são chamados de aresta. Essa linha aqui, olha, que passa, olha, de um ponto a outro, eu vou chamar de aresta, certo? Paralelepípedo. Paralelepípedo, ou bloco retangular, é a designação dada a um prisma, cujas faces são paralelogramos. Um paralelepípedo tem 6 faces, assim como o cubo, sendo que 2 são idênticas e paralelas entre si. Ou seja, paralelas é que não vão se tocar jamais. Elas vão estar distantes uma da outra sempre, mas elas duas são iguais. Se nós observarmos esse paralelepípedo aqui, quais são as faces que são iguais e uma nunca vai tocar na outra? Vamos conhecer a planificação, para facilitar. Nós temos aqui, olha, essa figura é a planificação desse paralelepípedo, certo? As 2 faces que são iguais e nunca vão tocar uma na outra são essas duas aqui, olha. Essa e essa outra. Que no paralelepípedo será essa facezinha aqui, olha, e essa outra azul, certo? Elas duas são iguais e nunca essa face vai tocar na outra, certo? Elas são paralelas, porque elas sempre irão manter a mesma distância, ok? Com essa planificação, nós podemos desenhar no papel, recortar, seguindo as orientações, e, em seguida, fechar, certo? Fazendo dobraduras nas marcações e encontrar o meu paralelepípedo feito em casa, certo? É muito fácil e prático. Vocês podem tentar fazer em casa. Caso sinta dificuldade, vocês podem solicitar ajuda ao professor, que
que ele vai auxiliar você. Ficou com dúvida em relação ao tema abordado? Aqui está o número do professor, onde você pode estar mandando a mensagem e tirando essa dúvida. Desafio. Observe um paralelepípedo ao lado e diga. O paralelepípedo está aqui, certo? Você vai dizer, tem quantas arestas? O que é arestas? Arestas são as linhas que ligam um ponto a outro. São essas linhas aqui, olha. Tem quantas arestas? Conte as arestas e diga quantas tem. Tem quantas faces? O que é face? Face são os lados. Quantos lados tem? Só lembrando, um paralelepípedo, ele lembra uma caixa de sapato. Caso sinta dificuldade ao olhar o desenho, você pode pegar uma caixa de sapato e fazer essa verificação na caixa de sapato, que é a mesma coisa, certo? Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula. Não esquecendo de compartilhar, certo? E deixar o like. Grande abraço.